São notícias da imprensa brasileira, 2 ou 3 notícias que nos inquietam e que nos trazem aqui à tribuna. A primeira senhor presidente, é uma notícia da Câmara dos Deputados, um noticiário que tem lá o título de Câmara Notícias, que diz que, abre aspas, oposição quer priorizar a votação de PEC sobre a perda automática de mandatos. Líderes da oposição na Câmara dos Deputados querem apressar a votação da proposta de emenda à Constituição PEC 313/13, que prevê a perda automática dos mandatos de deputados e senadores condenados por crime contra a administração pública ou por improbidade administrativa. A proposta do Senado poderá evitar situações como a dos deputados João Paulo Cunha e Natan Donadon, sem partido, que até hoje envergonha a existência da Câmara dos Deputados como instituição democrática. Pois bem, senhor presidente, o líder do DEM, o deputado Ronaldo Caiado, afirma, abre aspas, que a votação da matéria é uma das prioridades do partido, para não ter que constranger o plenário da Câmara dos Deputados para a cassação de um parlamentar que já teve a decisão do Supremo Tribunal Federal cassando seus direitos políticos. Daremos como prioridade a pauta dessa matéria, tão logo ela saia da comissão especial. Esse é o comportamento de uma oposição democrática, civilizada, aguerrida, que existe na Câmara dos Deputados e que quer priorizar essa PEC, que é fundamental para a vida democrática do país. O que é que diz o líder do PT? O líder do PT naquela casa diz o seguinte: já o líder do PT, deputado José Guimarães, é contra a votação desse tipo de matéria em 2014. Ele explica por quê. É um ano eleitoral. Nós não podemos fazer terrorismo antes de eleição. Vou repetir. É um ano eleitoral. Nós não podemos fazer terrorismo antes de eleição. Temos que votar aquilo que é substantivo, aquilo que melhore, que fortaleça o pacto federativo. Matérias específicas como essa deveríamos votar no ano normal e não no ano eleitoral. É coisa, senhor presidente, de aloprado, aqueles aloprados de que Lula falou e falava sempre lá do caso um dossiê contra a Serra numa eleição para governador do Estado em São Paulo há poucos anos. Só um aloprado é que pode dizer tal coisa, de que essa matéria não pode ser votada, essa matéria é terrorismo, não é? São coisas do PT. O PT diz isso, de transfigurar, de mudar uma coisa para outra. Se diz uma coisa, ele inventa outra. É como a viagem de Dilma, da presidente Dilma, que vem lá da Suíça para Cuba, para Havana, e para em Lisboa e quer fazer todo mundo de idiota, não é? De que paga a conta dela. O problema não é de pagar a conta dela, o problema que existiu foi de omitir a escala, não dizer que o presidente, a mais alta autoridade do país, tinha uma escala e inventa de que a escala era técnica e que tinha que ser feita naquele momento e só naquele momento é que pode ser comunicado. Pois bem, senhor presidente, é lamentável que a gente chegue a um ponto desse em que uma matéria de um significado como a PEC, que aqui foi chamada de PEC 18, teve o número de PEC 18, chega à Câmara e se encontre sob uma situação dessa. O PT dizendo que é um terrorismo votar em ano eleitoral uma matéria dessa. O outro ponto, eu pediria a Vossa Excelência que compensasse esse tempo aí dessa troca de presidência. Outro ponto, senhor presidente, foi o que saiu hoje no Estado de São Paulo. O petista André Vargas, também PT, sempre PT, o petista André Vargas sugere vontade de agredir o presidente do Supremo Tribunal Federal em mensagem. Começa a matéria do Estado de São Paulo de hoje. Vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas, do PT do Paraná, sugeriu ontem, durante uma troca de mensagens pelo celular, enquanto participava da cerimônia de abertura do ano legislativo, que gostaria de dar uma cotovelada no presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que estava no seu lado naquele momento. Hoje, todos os jornais trazem a fotografia dele, o André, com o punho cerrado, numa provocação ao presidente do Supremo Tribunal Federal, e agora essa mensagem, uma mensagem virtual,
em que ele virtualmente queria dar uma cotovelada no presidente do Supremo. A mais alta corte do país é tratada pelo PT e pelos seus adeptos, filiados e pessoas, lideranças expressivas, se é que a gente pode chamar uma pessoa como essa liderança expressiva. Continua a matéria, no mesmo estado de São Paulo e no mesmo assunto. Ainda na mesa diretora da Câmara, onde se realizava a cerimônia, Vargas fez questão de repetir por várias vezes o gesto feito pelo ministro José Disseu e pelo ex-deputado José Genuíno, quando foram presos em novembro em decorrência do mensalão. Braço erguido com o punho fechado. E, por fim, senhor presidente, a outra matéria também, são tudo matéria da imprensa, de hoje. É Cunha em tom de deboche, não é? O último condenado no processo do mensalão, que mantém o cargo de deputado federal, João Paulo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, aproveita os dias que lhe restam fora da prisão em tom de deboche. Ontem, quando tanto o Legislativo quanto o Judiciário retornaram aos trabalhos após o recesso, o parlamentar visitou o acampamento que petistas e sindicalistas, são 30 pessoas, montaram no estacionamento externo do Supremo Tribunal Federal para debochar da mais alta corte do país, do seu presidente e dos seus integrantes. É esse o quadro, senhor presidente, que desgraçadamente, infelizmente, eu trago nesse primeiro dia de ano importante, ano de Copa do Mundo, ano de eleição, último ano de Dilma, o país se definhando, o partido se acabando, o partido com todos os pressupostos e todos os fundamentos da economia lá embaixo, e ter que vir à tribuna para ler 3 matérias sobre essa. O deboche da Câmara dos Deputados de não colocar em pauta a PEC, a PEC 18, hoje com o número de 313 lá na Câmara, o deboche do PT de dizer que é terrorismo votar uma matéria dessa dimensão e dessa ordem nesse ano eleitoral, e os deboches provocados pelo senhor André Vargas e pelo seu João Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ofendendo, degradando, esculhambando, agredindo a mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. Era o que tinha a dizer.